Bom dia, estamos aqui esperando você entrar. Vou dar alguns minutinhos, aguardando a sua presença. Amém? Obrigado. O chazinho tá uma delícia. Está uma delícia. Bom, vamos iniciar agora a nossa segunda aula de como ser guiado pelo Espírito. Nós estamos dando bases importantes para que você possa aprender a matéria, esse tema, e que ele possa lhe ser útil e que você possa praticá-lo, né, e colocar em prática no seu dia a dia. Vamos falar um pouquinho do corpo humano, né? Nós falamos sobre a alma, falamos sobre o espírito, vamos falar sobre o corpo humano. O corpo humano é também chamado de carne, né? É o nosso homem exterior. Isto é a nossa parte natural, né? É a parte que não foi salva quando recebemos Jesus. E nem está sendo salva pela palavra, mas só será salva, isto é, transformada no arrebatamento ou na ressurreição, tá certo? O espírito e a alma humana, as duas são coisas espirituais, mas o corpo natural, e portanto, o corpo ele é natural, entende? Então ele é, portanto, sujeito às paixões terrenas. Amém? O nosso corpo, ele é a morada do Espírito Santo. O nosso corpo, ele também é a morada do Espírito Santo de Deus. A gente pode até falar que Deus mora dentro da gente, tá certo? Então vamos aqui dar uma lidinha em 2 Pedro 1,13. Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou nesse tabernáculo, sabendo que em breve deixarei esse meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim nos declarou. Né? Ele está falando aqui, o autor está falando que o corpo é um tabernáculo, e logo, logo ele iria deixá-lo, tá certo? Em 1 Coríntios 6,19, está escrito assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então aqui a palavra de Deus afirma que o nosso corpo ele é o santuário de Deus, é o tabernáculo de Deus. Amém? A gente tem que considerar o nosso corpo como o templo do Espírito Santo, para a gente não desgastá-lo, para a gente não tratá-lo mal, para a gente não submeter o nosso corpo a situações que leve ele, tá, a adoecer. Então essa é a nossa responsabilidade. Né? E o que a gente deve fazer com o nosso corpo? Vamos lá em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá certo? Então, o nosso corpo, a gente precisa de apresentá-lo como sacrifício vivo. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que você vai querer, por exemplo, comer muito, e aí você tem que apresentar seu corpo como um sacrifício. Você vai não comer muito, tá certo?
O seu corpo tem que ser um sacrifício santo. Você tem que guardar o seu corpo em santidade, contra as paixões que você tem, tá certo? Muitas vezes as pessoas, eu vou falar de algo que é muito comum, né? A alimentação, a comida, às vezes as pessoas comem muito, comem demais, comem coisas que não devem, e acaba que vai sacrificando o corpo, né? E o corpo você apresenta como um sacrifício santo, né? E agradável a Deus. E isso como um culto racional, entende? Então você faz isso todo dia, até você ir para o céu, tá certo? Então a gente precisa estar bem atento com relação a isso para a gente tratar bem o nosso corpo. Amém? Precisamos manter o nosso corpo sobre a sujeição, sobre o nosso controle. A gente precisa de manter os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos desejos, né, sob o nosso controle. A gente não explode. Dá vontade de explodir, mas a gente não explode. Dá vontade de falar mal, a gente não fala mal. Dá vontade de gritar, mas a gente não grita. Tá certo? E em 1 Coríntios 9, 27, Paulo fala assim, que ele esmurra o próprio corpo, né? E o torna o meu escravo, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, você precisa de manter seu corpo debaixo de sujeição, né? E Paulo diz que ele esmurra o próprio corpo, porque, né, é importante a gente trazer o corpo sobre o nosso domínio, tá certo? O corpo, ele é o nosso e o nosso homem interior é o nosso homem interior que deve dominar o nosso corpo, tá certo? A gente precisa realmente de entender, né, nosso temperamento, a nossa forma de ser, de forma que a gente possa realmente dominar o nosso corpo. Amém? E a gente precisa de entender que o nosso espírito e a nossa carne, elas têm inclinações opostas, tá certo? Vamos lá ver em Gálatas 5,17. Abre lá a sua Bíblia. Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Amém? Mas se sois julgados pelo espírito, já não está debaixo da lei. As obras da carne, elas são evidentes, a saber, a imoralidade, a impureza, indecência, a idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades egoístas, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais previno, como já vos preveni antes, os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então é muito sério, tá certo? As obras da carne, ela vai levar você para o lado oposto de um ser espiritual. Se você quer ser uma pessoa espiritual, se você quer se desenvolver espiritualmente falando, você tem que trazer todas essas inclinações sobre o seu domínio. Aqui fala sobre imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta. Tudo isso é o caminho oposto, tá certo? Se você não tem domínio sobre estas questões, você não vai se tornar uma pessoa espiritual. Pelo contrário, você vai se tornar uma pessoa carnal, apesar de ter aceitado Jesus. Amém? E outra coisa muito importante, nós devemos glorificar a Deus por meio do nosso corpo, tá certo? Isso está na Bíblia também. Nós temos que nos tornar santo, e o nosso corpo, ele é santo, a gente precisa declarar isso, eu sou santo, o meu corpo é santo. Em 1 Coríntios 6,20, está escrito, pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Em Romanos 6,19, está escrito assim, falo como ser humano por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação.
Você entende que nós precisamos de fazer isso? É muito importante que a gente esteja fazendo isso. Amém? Muito, muito, muito importante. O nosso corpo só será transformado no arrebatamento ou na ressurreição. Tá certo? Muito bem. O espírito humano, ele é a lâmpada do Senhor. Em Provérbios 20 e 27, está escrito assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha completamente o mais íntimo do coração. Amém? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele não está falando aqui do Espírito Santo, ele está falando do seu espírito. Tá certo? O seu espírito é a lâmpada do Senhor. E essa lâmpada, ela esquadrinha completamente o mais íntimo do seu coração. Amém? Então, assim, é importante você saber que o seu espírito, nossa, é algo lindo, né? E às vezes a gente não dá tanto valor ao nosso espírito. A gente só faz referência ao Espírito Santo, que também é importante. Mas o seu espírito é a ferramenta que lhe coloca em comunicação, em comunhão direta com Deus. Em Provérbios, o autor usa a figura da lâmpada para ilustrar o espírito humano, demonstrando que, assim como a lâmpada manifesta a luz, o espírito do homem recebe e manifesta a luz que vem do Pai. Aleluia! Isso é lindo, não é? Deus nos guia através do nosso espírito, que foi regenerado por meio do novo nascimento e tem a capacidade de ter comunhão com Deus novamente. Uma vez que você nasce de novo, que você entrega a sua vida a Jesus, você tem essa capacidade de ter comunhão com Deus. Todo relacionamento e comunhão do homem com Deus é por intermédio do nosso espírito, porque Deus é espírito e é nessa esfera que ele deseja se relacionar conosco. Amém? Olha aqui como é importante isso. Como é importante o nosso espírito. A gente entender que quando a gente nasce de novo, o nosso espírito é renovado. Isso é maravilhoso. Vamos dar uma lidinha em Provérbios 4, 23. Vamos lá. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Como é importante a gente guardar o coração. Às vezes, no dia a dia, a gente é constrangido, muitas vezes envergonhado, muitas vezes a gente, né, algumas pessoas nos colocam numa situação ruim, tá certo? Então a gente precisa de guardar o coração, a gente precisa guardar o nosso coração contra esses sentimentos, ou talvez ressentimentos. Deixe de lado todo o mal que fizeram contra você. Deixe de lado toda raiva, toda ira, todo sentimento passado. E a Bíblia fala muito claro, se você precisa de guardar alguma coisa, acima de tudo, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Tá certo? Desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Que teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direto. Amém? Observa por onde andas e todos os seus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Aleluia! Isso aqui está em Provérbios. Amém? Então, somos nós que temos que ter a decisão de olhar para frente. Somos nós que temos que ter a ação de desviar do mal. Se você percebe que o caminho que você está andando está te levando para um local ruim, se desvie. Amém? O texto de Romanos diz que Deus testifica, isto é, ele dá testemunho do homem. Amém? Vamos lá dar uma lidinha nisso aqui. 1 Coríntios 2:11. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
Em Romanos 8,14, está escrito assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Amém? Então, todos aqueles que aceitaram Jesus podem esperar que Deus está guiando cada passo que você está dando. Dedique tempo à oração, em comunhão com Deus, para que você saiba qual é o próximo passo que você tem que dar. Em Romanos 8,16, o próprio Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Lindo isso, né? O próprio Espírito Santo, ele mesmo que dá testemunho aqui no nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Amém? Então, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus quer guiar você. Ele quer lhe direcionar para o melhor caminho. E é importante que você tenha esse tempo de comunhão, orando em línguas, porque quando você ora em línguas, o seu espírito ora de fato. Então, decida orar em línguas. Decida receber de Deus as direções que você tem que dar. Decida estar em comunhão por um bom tempo, durante o seu dia, durante a sua vida, sabe? Dedicando a Deus esse tempo de comunhão, orando em línguas. Amém? É por meio do nosso espírito que Deus nos ilumina. Ele nos guia. Não é através da nossa mente ou da nossa carne. É através do nosso espírito. Como? Durante o tempo que você está orando em línguas, você vai ter bastante comunhão com o Espírito Santo. E você precisa estar, assim, bem atento, porque nesse tempo de oração, o Espírito Santo está falando com você. Amém? E assim, como é que Deus guiava o homem na velha aliança? Na velha aliança, o homem era guiado mediante os profetas. Nos tempos antigos, no Velho Testamento, não eram todos os crentes que tinham o Espírito Santo. Tá certo? E a profecia de Ezequiel 36 diz claramente que viria o tempo ainda em que eles seriam habitados pelo Espírito. O Espírito Santo vinha sobre o sacerdote, o rei, o profeta, para ungí-los a fim de operassem naquele ofício ministerial. Então, não era todas as pessoas que tinham, né, que recebiam o Espírito Santo. E a palavra, ela fala que ele vinha sobre o rei, né? O rei, ele era ungido para governar o povo. Os sacerdotes, eles eram ungidos para o serviço no templo e para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. Os profetas, eles eram ungidos para guiar o povo a respeito da vontade de Deus e falar ao povo em nome do Senhor. Então, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo vinha sobre o rei, sobre o sacerdote e sobre os profetas. Amém? Ainda que o rei e o sacerdote tivessem o Espírito Santo, eles iam ao profeta para receber orientação de Deus. Tudo isso é no Velho Testamento, amém? Nós estamos no Novo Testamento. Portanto, todos procuravam orientação por intermédio do profeta, porque ele tinha o Espírito sobre ele e era ungido para guiar o povo. E hoje em dia, por que não é seguro pedir orientação aos profetas? Amém? O ministério do profeta hoje não tem a mesma abordagem que na antiga aliança. Hoje, nós somos guiados pelo ministério. Hoje, nós não somos guiados pelo ministério do profeta. Nós somos guiados pelo Senhor. Normalmente, nós temos o testemunho interior, pois temos o Espírito Santo dentro de nós. O ministério do profeta é usado muitas vezes para confirmar a impressão que nós já temos, não para nos guiar.
Então, o profeta na nova aliança, ele vem para confirmar aquilo que o Espírito Santo de Deus já falou para você, tá certo? Então, hoje, o Espírito Santo é o nosso guia. Não são os profetas, não são os pastores, não são os homens de forma geral, mas o Espírito Santo nos guia. Não que Deus não possa usar o homem, ele pode, tá certo? Então, uma outra coisa importante é que no Velho Testamento as pessoas eram guiadas por sinais, né? Mediante sinais. E no Antigo Testamento era comum que o homem pedisse sinais que indicassem a vontade de Deus. E a gente vê hoje na Nova Aliança muitas pessoas pedindo sinais a Deus, né? Deus, se é da sua vontade, né, fala com tal pessoa. Deus, se é da sua vontade, que caia chuva hoje. Mas isso não é uma forma bíblica na Nova Aliança de você, né, pedir esse tipo de confirmação. Tá certo? Então, a gente tem que estar bem atento, porque muitas vezes a gente está assim, Senhor, se tu queres que eu faça isso, faz tu aquilo. Ou, Senhor, se tu queres que eu faça isto, então faz com que aquilo aconteça. E às vezes a gente se coloca numa posição de estar dando ordens a Deus, tá certo? Negociando com Deus. E esse não é o melhor caminho. Na nova aliança, a gente não faz isso, a gente não pede sinal a Deus, tá certo? Aqui vamos ver em Juízes 6:36, o exemplo de Gideão. Então Gideão disse a Deus: Se vais realmente livrar Israel por meu intermédio, como prometestes, atenta para isso, porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar somente a lã, e todo o chão em volta estiver seco, então saberei que livrarás Israel por meu intermédio, como prometestes. E assim aconteceu. Ao levantar de madrugada, no dia seguinte, ele torceu a lã e espremeu dela o orvalho, que encheu uma tigela. Mas, entende? Então, assim, esse é o exemplo de Gideão. E muitas pessoas hoje estão pedindo sinais a Deus. E a gente tem que, né, ler toda a história de Gideão, aí é fácil perceber que em muitas coisas que na nova aliança exige, Gideão falhava. Ele foi muitas vezes guiado pelo medo, pediu várias provas a Deus. Na verdade, a percepção que temos é que Deus teve de convencer Gideão diversas vezes de que ele era aquele que resgataria Israel, algo que o próprio não acreditava, tá certo? Então, vamos, né, dar uma olhada em elementos como o medo, a timidez, a incredulidade na conduta de Gideão. E esses elementos o levarão a fazer as provas de lã. Então, Gideão, ele era inseguro, ele era incrédulo, ele tinha medo, entende? Isso é contrário à fé. Na fé você não tem medo, na fé você não fica inseguro, tá certo? Nós temos aprendido que a fé ela nos dá ousadia no Espírito Santo. E na nova aliança, andar pela fé é um pré-requisito importante, tá certo? E assim, não é seguro a gente pedir sinais a Deus hoje, tá certo? Porque o Deus desse mundo, ele é Satanás, ele pode manipular circunstâncias naturais, tá certo? E às vezes você pode falar assim: Deus, se é a sua vontade, que caia uma chuva torrencial hoje. E Satanás é o Deus desse mundo, ele pode, sabe, manipular essa circunstância e cair uma chuva enorme, e você acaba se convencendo que é a vontade de Deus que você faça aquilo, tá certo? Então Gideão pôs a lã e aconteceu aquilo que ele pediu a Deus, mas não tinha o espírito recriado. E também não tinha o Espírito Santo habitando nele. Isto é, não tinha acesso a algo melhor,
do que uma prova de lã. Sabe, nós temos algo muito melhor, que é o Espírito Santo, que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus habitam em nós. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não peça sinais a Deus, porque Satanás pode te enganar e você sair da vontade de Deus. Eu gostaria que você lesse esses versículos aqui, ó, 2 Coríntios 4:4, tá certo? Que é importante, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. O Deus desse século é o Satanás, tá certo? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em 2 Coríntios 2:10, vamos ler lá. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que eu fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas. Amém? Então, assim, fique atento, porque Satanás ele está com diversas artimanhas para enganar o povo de Deus, que ainda estão pedindo sinais como se eles estivessem na velha aliança. Nós não estamos na velha aliança, nós estamos na nova aliança. Então, eu alerto você, não peça sinais a Deus. Amém? Porque você pode ser enganado pelas artimanhas do Satanás. Como é que Deus guia o homem na nova aliança? Vamos lá? Romanos 8:14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Na nova aliança, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Está escrito. Está escrito. Amém? Se você aceitou Jesus, você é filho de Deus. Você é guiado por Ele. Amém? Na Bíblia não está escrito todos que são guiados pelos profetas. Não está escrito isso. Tá certo? Mas sim os que são guiados pelo Espírito Santo. Amém? Oh, aleluia! Vamos agora dar uma lidinha sobre as diferentes formas que o Espírito Santo nos guia. Vamos lá. A primeira forma que o Espírito Santo nos guia é através da palavra dele. É tão importante que ele deixou escrito a palavra dele. A Bíblia Sagrada, tá certo? Vamos abrir lá em Salmos 119, 105. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. A principal maneira pela qual Deus nos guia na vida é através da sua palavra. Quando o texto sagrado diz que sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela está falando de iluminação para o nosso presente e para o nosso futuro. Lâmpada para os pés, ela está falando para o presente, porque você está pisando agora. E luz para os caminhos, ela fala sobre o local onde os meus pés pisarão no futuro. Amém? Então a palavra de Deus, ela já está iluminando cada passo que você está dando. Ela está iluminando o caminho onde você está passando. Você não está nas trevas, você não está no escuro, você não está perdido. O mundo jaz no maligno, mas você não. Você é guiado pelo Espírito Santo. O seu futuro já tem a luz de Deus lá. Deus já visitou o seu futuro. Siga as direções de Deus para que você possa chegar onde Deus deseja que você chegue. Amém? Tudo que foi escrito e inspirado por Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e educar o homem rumo à perfeição. Isso está escrito lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém?
A fim de quê? A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então é importante você se apegar à Escritura, é importante você conhecer a Bíblia para que você possa realmente chegar onde Deus quer que você chegue. Amém? Oh, aleluia! Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Aleluia. Às vezes, até exemplos negativos são mencionados na Bíblia de forma inspirada, a fim de que sejamos abençoados com a luz que a Escritura coloca no acontecimento citado. Vamos lá ver isso. 1 Coríntios 10:10. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Romanos 15:4. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. É maravilhoso, não é? Até as coisas negativas, né, que constam na Bíblia, elas são para nós um sinal de alerta para que a gente não cometa aqueles mesmos enganos que foram acontecidos naquela época. Amém? Então, quais são as prerrogativas do Espírito Santo na nova aliança? O Espírito Santo, ele confirma a verdade. O Espírito Santo, ele vai testemunhar Cristo. O Espírito Santo, ele vai anunciar o que há de vir. Oh, aleluia! Vamos lá ver. Vamos lá. Abre aí a sua Bíblia, João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Isso aqui foi João falando. Então nós já temos o Espírito Santo em nós. João 14:26. Mas o Consolador, ou o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Aleluia! Muito bom! Então o Espírito Santo, ele está aí conosco, nos lembrando de tudo que foi dito, nos dando direções. Amém? Vamos dar uma olhadinha em João 15:26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Então o Espírito Santo vai dar testemunho a respeito de Jesus Cristo. Testemunhar. Falei, rapaz, só pode ser Deus essas coisas acontecendo na minha vida. Então, vamos dar uma olhadinha lá em João 16:13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Lindo, né? O Espírito Santo, ele vai nos anunciar a verdade, ele vai nos conduzir à verdade. O Espírito Santo, ele não vai falar dele mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Isso é maravilhoso. Então, as prerrogativas do Espírito Santo é de confirmar a verdade, testemunhar a Cristo e anunciar o que há de vir. Amém? E o Espírito Santo, ele fala, ele se mostra para nós através do testemunho interior, né? A gente tem um testemunho por dentro, a gente tem um testemunho no nosso próprio espírito. E vamos ver lá na Bíblia onde é que a gente encontra essa passagem, né? Que fala a respeito disso. Em Eclesiastes 8:5, quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá
quando e como agir. Em Romanos 8,16, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito. Então, é o próprio Espírito Santo que dá testemunho ao nosso espírito, tá certo? E é o que a gente conhece como um testemunho interior, né? Que é uma intuição por dentro. Né? A gente percebe aquela impressão por dentro que a gente precisa de dar aquele passo, tá certo? E assim, não é uma voz. Às vezes é simplesmente um freio, né? Uma luz vermelha que se acende, como, né? Sabe, como um sinal de parada, que percebemos, né? Quando Deus quer e quando Ele quer que não prossigamos em algum propósito. É como se fosse assim um sentimento meio que aveludado em nosso espírito, né? Uma luz verde se acende e a gente sabe que a gente pode andar. É um sentimento de conforto, de paz e tranquilidade em relação a alguma coisa, tá certo? Então, quando você tiver um desafio pela frente e você tiver por dentro, né, esses sinais de que você pode seguir avante, é Deus que está guiando você. Amém? O testemunho interior, ele é tão sobrenatural quanto a direção por meio de visões ou de profecias. Só que o testemunho interior ele não é tão espetacular. E muitas pessoas estão buscando o espetacular, tá certo? E estão deixando o testemunho sobrenatural de Deus de lado. Você não tem que buscar algo sobrenatural, tá certo? E sim buscar entender o testemunho interior. Amém? E nós vamos estar encerrando por aqui, né? E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de como ser guiado pelo Espírito. Muito obrigado.